Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos trazer uma palavra nessa noite para os queridos irmãos e irmãs, louvando a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por tudo que ainda pode fazer. Trazer uma palavra de Deus, de consolo e conforto. Vamos orar, em seguida leremos. Oremos. Pai, nós agradecemos por este momento em que nós aqui estamos, Senhor Deus, nos preparando para ministrar a Tua palavra, Senhor. Usa-nos, ó Pai, nos consola e nos conforta por tudo aquilo que temos passado, Senhor, mas Tu sabes, ó Pai, porque tudo é feito conforme a Tua vontade e o Teu querer, Senhor. Abençoa cada um de nós, Senhor Deus, nos fortalece. Agradecemos pela nossa saúde, porque temos nos recuperado, Senhor Deus, e tudo que Tu tens feito é bem feito em nossas vidas, ó Pai. Livra-nos, Senhor Deus, de todo o mal, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Como diz lá em Mateus capítulo 13, versos 31 e 32, a outra parábola lhe propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que o homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Que o Senhor aplique sua palavra aos nossos corações. Meus queridos irmãos e irmãs, nós vemos aqui nessa parábola o ciclo da vida, aonde Mateus aqui nos apresenta essa parábola dita pelo Jesus, em que nos mostra que tudo tem um início, tem um meio e tem um fim. Mas essa parábola quer nos mostrar que tudo é feito conforme a vontade do Senhor nosso Deus. E nós queremos apresentar aqui para os queridos irmãos que o ciclo da vida, ela tem 3 momentos importantes enquanto nós existimos. Primeiro, a vida inicia com o nascimento. A parábola do grão de mostarda, ela identifica o reino de Deus com algo que é vivo. Ela foi lançada no solo e nasceu. Algumas vezes os professores ensinam as crianças a fazerem experiências científicas em casa. Eles mandam crianças depositarem grãos de feijão no recipiente úmido e observarem o que acontece. As crianças, elas fascinadas ao observarem o processo da germinação, se encantam e querem descobrir o porquê e o que aconteceu. Mas o que nós podemos observar aqui é que o que identifica os seres vivos é a sua capacidade de germinar. O processo da vida inicia no nascimento. Jesus, ele ensinou reiteradamente que o reino de Deus é vivo, que o reino de Deus tem vida em si mesmo. E nós podemos observar quantas vezes Jesus faz esta comparação. Ele chama de água da vida, pão da vida, fonte da água da vida, semente, de videira, de figueira, e etc, etc, porque Jesus ele cita vários exemplos. Jesus é aquele que dá a vida eterna, aquele que ressuscita mortos, que cura enfermidades. O reino de Deus é inteiramente identificado com a vida. Uma característica de Jesus é que possui vida em si mesmo. Daí a sua capacidade para dar a vida eterna a quantos lhe pedirem. Jesus censurou os judeus incrédulos porque não quiseram ir a ele para terem vida, conforme lá em João capítulo 5, verso 40. João capítulo 5, no verso 40, né? Que nos ensina o seguinte, na sua palavra:
Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Por isso, meus irmãos, precisamos aprender mais de Jesus, conhecer mais de Jesus e viver mais de Jesus. Jesus se diferencia do mundo e do maligno exatamente porque estes tiram a vida, enquanto ele dá a vida eterna. João capítulo 10, versículo 10. Todo servo de Jesus entra no reino de Deus pela única porta, que é o novo nascimento através da fé. João capítulo 3, nos versos 5 a 7, que assim diz: Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Todo servo de Jesus passa por esse momento. É inadmissível que um servo de Deus não manifeste esta vida e a faça fluir para outros. Jesus prometeu à mulher samaritana que se ela bebesse de sua água, teria uma fonte de água viva jorrando de si. Está lá em João capítulo 4, versículo 14, quando fala do encontro de Jesus com a mulher samaritana, à beira do poço, aonde Jesus pede: mulher, dá-me de beber. Mas, em segundo lugar, nós vemos uma outra característica, que tudo que é vivo cresce. A vida ela é dinâmica, ela tem princípio, meio e fim. Tudo que nasce, cresce e morre. O reino de Deus também cresce, ele não morre, pois é vida em si mesmo e não pode morrer, mas ele cresce e prospera. O crescimento revela a dinâmica do reino de Deus. Ele não está dormindo, não está estagnado, inativo. Ele está vivo e está crescendo. As parábolas do grão de mostarda e do fermento mostram esta realidade. A semente minúscula e desprezível tornou-se grande e útil, conforme Mateus 13, 31 e 32. O fermento, imperceptível no meio da massa, revelou-se capaz de envolver toda a massa, alterando sua natureza, fazendo-a crescer. O reino de Deus revela-se dinâmico, porque cresce, influencia, transforma, etc, etc. Uma vez que nos torna seus filhos, herdeiros do seu reino, Jesus ele nos convida a este desenvolvimento e dinamismo, nos proporcionando todos os meios para crescermos. Ele nos ordena que cresçamos na graça e no conhecimento. Cada um tem que buscar o seu crescimento espiritual, participando dos muitos programas de crescimento que as nossas igrejas oferecem. Por isso, meus queridos, precisamos preparar a nossa vida para crescer em Cristo Jesus, crescer na vida e no amor de Cristo. Você deve estar preparado para participar dos cursos de doutrina, dos estudos bíblicos e também ter o curso de discipulado. Nós precisamos ver que a melhor forma de nós crescermos na fé é servindo a Deus e ao próximo. Por isso, você tem a oportunidade, você tem a chance de fazer isso. Basta você confessar a Jesus como seu Salvador. Em terceiro e último lugar, a vida é identificada pelos seus frutos. Mateus capítulo 13, verso 19, nos ensina que uma simples semente de mostarda pode se tornar bênção para os pássaros que nela se aninham. Isto só acontece porque ela nasce e cresce. Na parábola da figueira, Jesus amaldiçoou porque ela não tinha fruto. O fruto identifica não só a qualidade, mas também a saúde da árvore. A árvore tinha uma aparência enganosa, estava frondosa, o que significava que nada estava faltando para ela. Mas apesar de sua aparência saudável,
ela não produziu. Logo após, Jesus disse que o templo de Jerusalém também seria destruído. Aquele templo estava lá, mas não cumpria o seu propósito, pois a religião de Israel havia se tornado indiferente e improdutiva. Falando aos judeus, Jesus disse que iria retirar o seu reino deles e dar a um outro povo que produzisse os respectivos frutos, conforme Mateus, no capítulo 21, verso 43. 21, verso 43, que fala-nos assim: portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Na parábola dos talentos e das minas, Jesus ensinou que não irá confiar o seu reino a pessoas que não estejam dispostas a trabalhar com ele para produzir os lucros devidos. Mateus 25, nos versos 15 até o verso 20, que diz assim: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu o que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, Senhor, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebeu 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Por isso, meus irmãos, temos que fazer a vontade do Senhor, temos que fazer a vontade de Deus. Também nesta parábola, há uma severa punição para aqueles que negligenciam a produtividade. Na parábola do semeador, a semente que caiu em terra boa foi aquela que nasceu, cresceu e frutificou. Sua produtividade foi de 30, 60 e 100 por 1. Crente que não frutifica não está refletindo o reino de Deus. Os frutos, eles são o nosso passaporte, a nossa identidade. Nós precisamos frutificar, nós precisamos crescer. Nós somos servos do Senhor, nós vivemos para o Senhor. Por isso, se você não frutifica, não está refletindo o reino de Deus. Os frutos são a nossa identidade e o nosso passaporte. Concluo, pois, essa mensagem dizendo: o Senhor Jesus afirma de que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Isto quer dizer que o nascimento espiritual pela fé em Jesus é o único meio
de pertencermos ao reino de Deus. Mas a Bíblia nos ensina também que o nascimento é o início do processo da vida e que ele precisa ser seguido do crescimento e da frutificação. Estes três conceitos estão incluídos na vida cristã. A árvore que não frutifica vira lenha. O machado é o destino da árvore que não dá fruto. Mateus capítulo 3, verso 10. Esta palavra foi proferida por João Batista para falar do juízo de Deus contra uma vida religiosa, enganosa e infrutífera. Se você age assim, você está sendo infrutífero. Você tem que pregar a palavra de Deus, você tem que frutificar, você tem que ensinar, você tem que mostrar tudo o que é necessário que seja feito para o crescimento do reino de Deus. Sejamos, pois, frutíferos no reino do Senhor. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai, nós agradecemos por este momento que aqui nos reunimos em Teu nome santo e bendito, para Te louvar, para Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Abençoa este momento, Senhor, esta palavra, Senhor, que agora ministramos, que ela venha encher os corações dos nossos queridos e queridas irmãs, Senhor Deus, e possamos ver cada crente que ouve a Tua palavra, que pratica a Tua palavra, crescer e frutificar no Teu amor e na Tua graça, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, dando-nos uma noite de paz, em nome de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, o poder eterno e as consolações eternas do Espírito Santo repouse sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém, Senhor. Que a graça de nosso Deus nos abençoe. Amém, Senhor.